Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, mas também o céu. Quando eu olho para o céu e vejo o que Deus criou, de dia vejo o sol, de noite vejo a lua, estrelas distantes emitindo luz. Penso eu, é preciso mesmo crer em Deus, que tudo isso fez. E eu sei, tudo tem uma razão de existir. Quando eu olho para o rio e vejo tanta imensidão, aquelas grandes vagas quebrando lá na praia, trazendo ternura ao meu coração. Eu bem sei, o meu Deus resposta tem. Pra quem vier lhe perguntar o porquê existir um mundo assim, tão lindo, quando eu olho para o rio e vejo tanta imensidão, aquelas grandes vagas quebrando lá na praia, trazendo ternura ao meu coração. Eu bem sei,
Ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também os céus, nos disse Paulo aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 26. A voz do qual moveu a terra, mas ainda uma vez mais comoverei não só a terra, mas também os céus. Os céus serão abalados ante o som da voz de nosso Deus. Uma palavra de Paulo aos Hebreus. Deus fala, Ele tem voz, fala de maneira audível, usando os seus servos, os profetas. E um profeta, ele é a boca de Deus, ele é a voz de Deus. Mas ele também fala através das crianças, de uma criança que nasce. Ele fala através de uma mãe que chora. Ele fala também através de um jovem, através de um velho, através de um homem, através de uma mulher que morrem. Em tudo eu ouço a voz de Deus. Em tudo eu contemplo o agir de Deus. E vou descobrindo dia após dia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como acabou de cantar, quando olho os céus e vejo o que Deus criou, isso tudo me faz ouvir a voz de Deus. Ele fala. Mas o que ele tem falado hoje, meu amigo, meu precioso ouvinte? Não é muito difícil de discernir o que Deus disse. O que ele disse ontem é fácil de entender. Ontem foi passado. O que Deus falou no passado, o que Deus disse ontem aos antigos profetas e aos patriarcas, não é difícil de entender. O que ele disse aos apóstolos, o que ele disse aos profetas, isso está tudo registrado. Não é difícil entender o que Deus disse ontem, no passado. A Bíblia diz que ele é o mesmo, ontem, passado. Não é difícil entender, discernir o que Deus tem falado aos antigos, ou o que Deus falou aos antigos profetas, aos patriarcas. Mas agora o problema é o que Deus está falando hoje, o que Deus está falando a esta era, o que Deus está falando ao homem de hoje, o que Ele tem falado às igrejas de hoje, igrejas modernas do século 21, igrejas que se enriqueceram, igrejas, templos suntuosos, banhados às vezes de ouro, vivendo às vezes em um mundo de ilusões, aonde a grande briga por aquilo que a traça corrói, aquilo que a ferrugem destrói. O que Deus tem falado hoje às nossas modernas igrejas do século 21? Igrejas que, como disse a Bíblia em Apocalipse 3:17, elas chegam a dizer que enriquecido estou e de nada tenho falta. O que Deus tem falado hoje à nossa geração, à nossa era? Há uma era, meu amigo ouvinte, de pessoas completamente apegadas ao mundo, ao materialismo, apegados simplesmente àquilo que se vê. Uma era que não consegue olhar o invisível. O que Deus tem falado hoje às nossas modernas igrejas, aos nossos modernos crentes? Igrejas modernas, pregadores modernos,
cantores modernos. Como eu disse, não é difícil discernir o que Deus disse aos antigos profetas, mas às vezes requer uma habilidade a mais para discernir o que Deus está falando hoje. E eu disse: você sabe o que Deus tem falado hoje? Eu disse: Deus fala. Eu afirmei: Ele tem voz. Fala de maneira audível, usando a boca dos seus preciosos profetas. E aí, meu amigo precioso ouvinte, nós vamos meditando aqui. Aos antigos profetas, ao que Jesus, ao que Deus disse ontem, é fácil discernir. A Abraão, ele disse em Gênesis 12: sai de tua parentela, anda em minha presença e ser perfeito. E Abraão saiu de sua parentela. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão saiu daquela terra de idolatria, daquela terra onde as pessoas viviam completamente envolvidas com os seus prazeres mundanos. Viviam completamente envolvidas com as suas idolatrias. A Abraão, em Gênesis 12, ficou fácil saber. Aquele homem que foi chamado de pai na fé. A ele Deus disse: sai da tua parentela, sai do meio deste lugar onde você vai sendo tão prejudicado, tão prejudicada. Sai do meio desses que só te puxam para baixo. E se você continuar descendo tanto assim, o limite é abismo. O limite é alcançar o fundo do abismo. E abismo quer dizer trevas, abismo quer dizer perdição. Abismo também pode-se dizer região dos perdidos, regiões baixas. Abismo. Abraão ouviu a voz de Deus, discerniu que Deus falou, porque Deus fala, Deus tem voz, Deus se comunica com o ser humano. Mas eis aí o grande problema: muitas vezes ele não consegue discernir o que o Criador está falando. A Abraão, o Criador disse: sai do meio de tua parentela, sai, abandona esse tipo de vida que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai somar nada em sua vida, e vem, anda na minha presença e ser perfeito. Isso Deus disse a Abraão, Gênesis 12. A Ló não foi difícil ouvir ou descobrir o que Deus disse a Ló. A Ló Deus disse: sai de Sodoma. Foi bem direto. Foi uma mensagem direta, não teve rodeios, não teve floreios, não deu muita volta. Foi uma mensagem direta: sai de Sodoma. Sai de Sodoma. Sai de Sodoma e vem fogo e enxofre. O julgamento está para cair na terra de Sodoma. Foi uma mensagem direta. Foi uma mensagem precisa, uma mensagem de fácil compreensão. E Ló entendeu o recado. Suas duas filhas entenderam o recado. Sua esposa entendeu o recado do que Deus disse para eles fazerem. Porém, no meio do caminho, ela ignorou a voz de Deus. Ela resolveu olhar para trás. Olha para trás quem tem o seu coração ainda preso lá atrás. Preso em alguma coisa. Ela ainda estava presa em alguma coisa de Sodoma. E meu precioso ouvinte, nós precisamos discernir a voz de Deus. Abraão discerniu, saiu de Ur dos Caldeus. Ló discerniu, saiu de dentro de Sodoma, e a Bíblia disse: Sodoma foi consumida por fogo e enxofre. Noé, nos seus dias, ele também não foi difícil Noé ouvir a voz de Deus. A Bíblia disse em Gênesis 6 que Noé divinamente foi inspirado a ouvir a voz de Deus. Noé divinamente foi avisado por Deus que haveria um dilúvio. Então nós começamos a descobrir que Deus fala. Meu caro ouvinte, nós vamos chegando à conclusão que Deus comunica. Nós vamos chegando à conclusão que Deus, ele traça
linhas de diálogo com os seus homens, com os seus filhos, com a sua criatura. Mas eis o problema, às vezes a criatura não ouve o Criador. É como aquele filho, o pai fala, a mãe fala, os conselhos chegam quase todos os dias e às vezes quase que o dia inteiro. Na mesa do café da manhã o pai aconselha, no almoço o pai fala, na janta o pai fala, na hora do culto doméstico o pai fala, os conselhos vêm. O pai comunica, porém às vezes o pai não é ouvido. Assim é Deus. Ele tem falado dia após dia, comunicado dia após dia com o homem. Mas vamos chegando a uma conclusão. O homem não tem ouvido a voz de Deus. Não porque Deus não falasse, Deus fala, está falando agora mesmo, através da própria palavra, através do pregador, que leva fé até o seu coração, que leva correção, que leva consolo, que leva advertências. Deus fala, e Noé ouviu a voz de Deus em Gênesis, capítulo de número 6. A Bíblia disse que Noé foi divinamente avisado. A Noé ele disse, Deus mesmo falou, faze um esconderijo para ti, faze um lugar de refúgio para ti, constrói uma arca, entra nela, o juízo cairá, o dilúvio está chegando, a sentença dos homens estão chegando. E Deus deu data, ele disse, serão apenas 120 anos o tempo em que eu ainda suportarei as abominações, as maldades, a crueldade como que o homem está agindo um para com o outro. A Noé, ele disse, Deus mesmo falou, faze uma arca para ti, para a tua família, e todos quanto entrarem serão salvos do julgamento, da sentença que um dia virá sobre essa humanidade. Tem prazo, 120 anos. Deus falou com Abraão. Gênesis 12. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua idolatria, sai dessa vidinha formal que você vive. Deus falou com Ló, sai de Sodoma, sai de Sodoma, sai de Sodoma, porque fogo e enxofre descerão dos céus. Deus falou para Noé, vamos traçar aqui um paralelo, Ló, Noé, e agora também vamos traçar esse paralelo, Abraão. Deus falou com essas três pessoas em especial aqui hoje. Falou para Ló, sai de Sodoma. Falou para Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Mas para Noé, Deus não disse para ele sair de lugar nenhum. Para Noé, Deus disse para entrar, ele disse, faz uma arca. Constrói agora um lugar de habitação, um esconderijo. Faze agora algo seguro para você, porque o mundo será visitado por um grande dilúvio. E o que aconteceu, meu precioso ouvinte? Ló saiu de Sodoma, Abraão saiu de Ur dos Caldeus. E Noé? Noé entrou na arca. Você tem que sair de um lugar e entrar noutro lugar, para então estar no propósito, na vontade perfeita de Deus. E a Bíblia nos diz no livro de Lucas 17, verso 26 em diante, que, como foi nos dias de Noé, comiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre desceu do céu. A Bíblia diz, como foi naqueles dias, serão nos dias da vinda do Filho do Homem. E ali nós encontramos que os dias que nós estamos vivendo hoje são dias que Jesus mesmo os comparou com os dias de Sodoma e Gomorra. Abraão e Ló tiveram que sair de algum lugar. E também os dias de Noé. Noé teve que entrar em um lugar. Estes são os dias que nós estamos vivendo. Você tem que sair de algo, como Abraão saiu de Ur dos Caldeus, como Ló saiu de Sodoma. Você também tem que sair de alguma coisa. Ló saiu de Sodoma, e eu, e nós, e você. Nós temos que sair desta Babel do século 21. Mas o que é isso, pregador? Babel do século 21. Isto é, confusão religiosa,
em que o mundo vive. Há mesmo agora uma voz soando, uma trombeta soando, a buzina está tocando, Joel 2 está perturbando os moradores da terra. Agora mesmo a trombeta está soando, como soou lá nos dias de Sodoma e Gomorra. A trombeta soou e disse para Abraão sair de Ur dos Caldeus. A trombeta soou e disse para Ló sair de Sodoma. A trombeta soou e disse para Noé entrar na arca. A trombeta está soando hoje, a trombeta do sétimo anjo. A mensagem prometida biblicamente para a última era da igreja, a era babilônica, a era de Laodiceia, a era da confusão religiosa, a era da confusão de línguas. Sim, Torre de Babel, Babel, confusão de línguas. Ali as línguas se dividiram. Foi sinal de juízo. Esta é a era de muitas confusões. E nós temos que, tal como Ló saiu de Sodoma, tal como Abraão saiu de Ur dos Caldeus, para ter uma experiência com Elohim nos carvalhais de Manre, Deus também tem nos enviado uma mensagem. Para quê? Para te tirar, você que está em Sodoma ainda. É um justo Ló aí, sofrendo, gemendo em Sodoma. Há uma mensagem soando agora mesmo, que está falando, sai de Sodoma. Sai de Sodoma, sai de Sodoma. Mas o que é Sodoma? Sodoma é drogas, Sodoma é álcool, Sodoma é prostituição. O que é Sodoma? Sodoma é divórcio, Sodoma é criminalidade, Sodoma são assassinatos. Sodoma, na tradução bíblica, eu tenho e devo que me esconder atrás da Bíblia. A Bíblia não fere princípios. Muito pelo contrário, os princípios de uma nação deveriam estar baseados na Bíblia. Sodoma e Gomorra significa homossexualismo, significa a perversão do sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo isso é rotulado pela Bíblia como Sodoma, perdição, criminalidade, as noites, a prostituição, os homens, as mulheres se vendendo. Isso tudo é Sodoma. E se tem um justo me ouvindo em Sodoma, a trombeta está soando, está dizendo, sai de Sodoma. Como Ló saiu de Sodoma, você tem que sair desta Babel. Mas Sodoma também significa crença em muitos deuses. Quando Ló viu dois anjos chegando, Ló ajoelhou e disse, meus senhores. Ló, ele rotulou como que houvesse mais de um Deus na divindade. Gênesis 18, quando Abraão viu 3 chegando, Abraão prostrou de joelho e disse, meu Senhor. Sodoma é visão de mais de um Deus na divindade. Isto é, Sodoma. Porém, quando você sai de Sodoma, a sua visão é completamente diferente. Quando você sai de Babel, quando você sai da confusão religiosa em que o mundo vive, onde eles nem mesmo sabem quem é Deus, qual é o nome de Deus, nem conseguem ver o Pai no Filho e o Filho no Pai. São João 10,30, Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Isto é Babel. Eles veem 2 tronos no céu, quando na verdade Isaías viu um trono no céu e um assentado sobre o trono. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É visão do profeta Isaías. Apocalipse 4. João disse que foi arrebatado em espírito e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Visão única, visão de filhos de Abraão, Gênesis 18. Ele viu 3 descendo, mas ele prostrou e disse, meu Senhor. Visão profética, ele viu 3, mas ele percebeu que apenas um era o Senhor. Assim como nós também vemos 3, em Mateus 28, 19. Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando de Jerusalém. Olhe bem para você ver, nós vemos 3. Deus pedindo o batismo no nome desses 3 títulos, mas como somos filhos de Abraão, Abraão, meu pai, viu lá em Gênesis 18, 3 também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele prostrou e disse, meu Senhor. Ele entendeu que eram apenas 3 manifestações diferentes, porque, na verdade, um só era o Senhor. Nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
é o mesmo Senhor. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu e o Espírito Santo somos um, porque na verdade o Espírito Santo é a pessoa do próprio Pai. O Espírito Santo é que pairou sobre Maria, e Maria concebeu do Espírito Santo. E a trombeta está soando, dizendo: saia da Babel, saia da Babilônia, saia de Sodoma e Gomorra. Eles veem Deus como Ló viu. Eles veem três pessoas distintas, separados, como se fossem 2, 3 deuses. É um absurdo. E às vezes até pintam nas revistinhas e nos quadrinhos um Deus cabeça branca e barba branca. Eles dizem que é o Pai. Outro garoto mais jovem, eles dizem que é o Filho, que foi crucificado. E então uma pombinha em cima de uma cadeira do trono, eles dizem: aquela cadeira ali e aquela pombinha ali está a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso é um dogma católico. A trombeta está soando. Que Deus disse a Abraão: sai de Ur dos Caldeus. Foi fácil discernir isso. Que Deus disse a Ló: sai de Sodoma. Foi fácil discernir isso. Que Deus disse a Noé: construam a arca e entre na arca. Foi fácil discernir isso. Mas o que Deus está falando com você agora, através deste programa, através da trombeta, da voz do sétimo anjo, você tem que sair como Abraão saiu, sair como Ló também saiu. Mas você não pode ficar sem teto espiritual e sem chão espiritual. Então você também tem que entrar como Noé entrou. Sair de um lugar e entrar no outro lugar. Você sai do paganismo e entra no cristianismo. Você sai da crença de 3 deuses e venha para a crença de Israel. A crença de um só Deus, um só Senhor, um só Criador dos céus e da terra, um só Redentor, um só Salvador, como nos disse toda a Bíblia Sagrada. Você sai da Babilônia, sai da Babel e venha entrar em um lugar, como Noé entrou na arca. Você também sai, mas não vai entrar na arca como Noé entrou. Não vai entrar na caverna como Elias entrou em uma caverna para se esconder. Não vai entrar a um credo, a um dogma. Não vai filiar-se a uma placa denominacional. Não, você não é filho denominacional, porque Deus não tem netos. Você é filho de Deus. E então você sai de um lugar e entra em outro. Mas não é na arca, nem na caverna, nem nas denominações. Você entra na palavra de Deus. E outro detalhe, através do arrependimento, seguido de batismo nas águas, em nome do precioso, sublime, glorioso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você sai de um lugar e entra em outro lugar. E então, Romanos 8 se cumprirá ao pé da letra em sua vida. Portanto, agora, em um mundo condenado, em uma Sodoma condenada, em uma era que está vivendo debaixo de grandes julgamentos, mundo caindo em pedaços, religião caindo em pedaços, política completamente despedaçada. Em um mundo como este, meu amigo ouvinte, você sai de Sodoma, você sai de Ur dos Caldeus e entra na sua arca. Jesus Cristo, a nossa arca. Jesus Cristo, o esconderijo do Altíssimo. Você então entra nele e cumpre Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você saiu agora de Sodoma, estou vendo. Você saiu agora de Ur dos Caldeus, estou vendo. Você saiu agora da crença pagã, estou vendo. Você saiu agora das garras de Satanás, eu vejo isso, porque a trombeta soou, a trombeta arrebenta os grilhões. E você está agora entrando em Jesus Cristo, recebendo então por direito o Espírito Santo, porque quando você entra em Cristo, você tem o direito ao Espírito Santo. Você tem que entrar nessa obediência. Obediência à palavra, obediência a Jesus, porque a obediência à palavra do Senhor, ela nos dá direito. Direito ao quê?
direito ao Espírito Santo de Deus. É isso que eu vim fazer aqui hoje, te convidar para, meu precioso ouvinte, sair de um lugar e entrar em outro lugar, sair de uma dimensão e entrar em uma outra dimensão, sair do paganismo, crença em muitos deuses, para entrar no cristianismo, crença que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus, como nos disse 1 João 5, verso 20. Sabemos, pois, que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em teu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu amigo ouvinte, venha correndo, saia do mundo, saia do pecado, saia do paganismo, cresça em muitos deuses e venha para o cristianismo, ser cristão, ser como Jesus, reconhecer Jesus Cristo como o único e o verdadeiro Deus. Saia de Sodoma, Ló, saia de Ur dos Caldeus, Abraão, e entre na arca, Noé, entre em Cristo agora e habite em segurança.